Toda a minha comunidade, minha audiência chama pelo nome e alma e não sei o quê. Então, eu como storyteller, Sim, eu deixo exatamente o que é de acordo com a resposta. Tanto que estão enchendo o meu saco para eu falar de relacionamento. Então eu tenho que atrelar o alta performance porque eu não quero migrar para isso, mas é impressionante o hype que dá. É absurdo, mas só falar dos dog. Eu tenho pitbull faz mais de 30 anos, eu já tive mais de 30 pitbulls. Eu fiquei com 16 anos com uma 16 anos com uma mineira, e a gente fazia trabalho social com animais de rua. Ela tinha uma ONG, instituto chamado El Bicho, e a gente tirou mais de 5.000 animais das ruas de Florianópolis juntos. Então a gente fez esse trabalho social. Então, modéstia à parte, eu conheço de cachorro, então é muito fácil para mim falar, porque eu resolvo isso aí brincando. Os meus cachorros não fizeram 2 anos agora. Eu deixo minha casa aberta. Falo assim, ó, círculo de confiança, tá? Eu vou deixar a casa aberta a vocês e tá tudo bem. Eles não tocam em nada. Eu posso deixar o que for na frente, eles não picam nada. Eu treino eles, eu deixo o portão aberto durante horas. Horas, 2, 3, 4, 5 horas, eles não saem. Quando eu vou atravessar, vocês veem, obviamente, nos stories, eu vou pro outro lado da rua, espero. Essa hora que eu faço, vem. É um nível. Mas é claro, primeiro que Pitbull ele já é quase um ser humano, ele tem um cérebro a mais. Mas é um nível de disciplina, de alta performance, que eu tenho que defender de fato, que é bizarro. Mas claro, quando eu fui me avaliar, porque quando eu julgo as pessoas, eu falo, nossa, mas que bagulho. Porra, você tem expertise porque você já tem cachorro há muito tempo. Então não seria justo uma se comparando comparação. a você. Exatamente. Então não é justo. Então eu mesmo já falo, calma, Rodrigo, você tá maluco? Você cuidou de bicho a vida inteira. Então você tem expertise disso. Mas é inacreditável. Sabe por quê? Eles gostam de ser educados. Mas para não fugir do flow, pega de volta. E o que era, afinal, de contas, com o cachorro? Cara, exatamente. não sei, aí ele aconteceu deu agora isso, isso foi aconteceu agora? agora, eu saí agora. Mas anda com passar carvão. A camisa era essa daí, então. Aham, Isso aconteceu agora. Então a treta que ainda tá rolando. Tá Arredonda em Então casa. agora já vai pra casa, já sabe que o poder da comunicação e Quando resolve. você chegar em casa e falar, amor, você não sabe, eu falei sobre isso antes de você falar qualquer coisa, eu já tava pensando tá em fazer resolvido, alguma já tá coisa, resolvido. não sei o que, realmente você é maravilhosa, você limpa tudo. Ela, Não, tudo que você vai falar, pode poupar. E olha o que acontece, cara. Eu não sei se é com todo mundo assim, mas comigo funciona muito isso. Acontece alguma coisa, cara, a minha mente fica batendo naquilo ali, batendo até resolver. Aí eu cheguei, saí do carro, daí, tem que chegar lá, tem que fazer isso, tem que pegar, acho que provavelmente a geladeira não tá vazia ainda, e os meninos já devem ter chegado lá e tal. E daí daqui a pouquinho eu pensei assim, cara, me comuniquei errado. Comuniquei errado, por isso que deu assim. Daí, tipo, pá, tirou aquele peso assim, sabe? Sim, Tipo, vai embora, pronto. Pô, porque eu saí e ela não me cumprimentou direito do jeito que eu sempre saio. Porque eu sempre saio e deixo a casa, não digo arrumada de eu ir arrumar a casa, lavar a louça, mas eu digo deixo a casa prontinha pra hora que eu chegar, tá tudo ok, né, velho? Então hoje eu saí, deu isso aí, eu pensei, cara, comunicação. Na minha cabeça tava óbvio, porque eu quero trocar esse piso aqui. Na cabeça dela, Não, parecia que eu tava não reclamando, sabe o que tá se passando não na tua sabe. cabeça, é eu lógico. só falei e reclamei do que tava acontecendo ali. Sim, Na minha cabeça eu tava buscando razões pra já agir de urgência e resolver aquilo ali. Cara, Milton Erickson tem uma frase que é maravilhosa. Cada ser humano é um mapa como uma impressão digital. Por isso, não tente encaixar o seu mapa no mapa de outro ser humano. O que ela está vivendo naquele momento, as informações que tem na mente dela, é só ela que sabe. O que você está passando, o que está passando pela sua cabeça, só você sabe. Então, na hora de comunicar, tem que ter cautela. É só isso, entendeu? Por isso que existe 2 padrões de comunicação que a gente utiliza muito, né, dentro da programação, que é o metamodelo de linguagem e a linguagem hipnótica de Milton Erickson. Porque são exatamente modelos de comunicação para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas, irmão, vai acontecer. E olha só que massa. A hora que você já pensou, então é isso, pronto, parece que já resolveu. Sim, porque a coisa só martela na tua cabeça enquanto parecer que você não resolveu. Sim, Depois que você resolve, teu cérebro descarta. Aham, Posso aham, descartar? Já aham. tá resolvido, Aham, saca? aham. Pode ver, cara. Só uma coisa só martela enquanto não tá resolvida. Resolveu, teu cérebro, posso descartar isso aqui. Isso é sistema TOTS, né? Teste, operação, teste, saída. É uma forma de eficácia, é uma forma como o teu sistema cognitivo funciona para processar os dados. Porque nós temos um grande processador de dados aqui na nossa cabeça. Que legal isso que você falou, porque eu estou estudando muito Bob Proctor, né? Eu alterno, eu oriento os meus mentorados. A história que eu falei já várias vezes das horas mortas, né? Que são horas que você não consegue trocar por outra coisa, que é lavando a louça. Rodrigão, aguentei. Claro, O que claro. eu faço? Não é do celular. O que eu faço quando eu tô na academia, mano? O que eu ouço?
Fico assistindo os talk show. Talk show do Pablo Marçal, fico Isso. ouvindo palestra, fico ouvindo por causa dessa ideia que porque foi dar o que agora. acontece? Horas mortas, eu acredito, que são aquelas horas que você está no trânsito, número 2, tomando banho, almoçando, que você não consegue parar e fazer outra coisa. Eu sempre deixo bem claro que uma leitura ela é muito mais construtiva do que um vídeo ou um audiobook, óbvio. Ela é muito maior, ela é muito mais grandiosa, mas você tem que parar para ler. O audiobook, o vídeo, você consegue fazer enquanto você faz algo. Então, quando você está no trânsito, está comendo, está tomando banho, número 2, não importa o que seja, que são horas mortas, e a gente tem de 2 a 3 a 4 horas de horas mortas durante o dia, a minha proposta é o quê? Utilize essas horas mortas para você aprender algo que é importante para você no momento. E você navega de acordo com a sua necessidade. Volta de novo nas escolhas. As escolhas. O que é prioridade para você no momento? Então, como eu estou... por mais que eu esteja bem sucedido, eu estou vivendo, senhores, eu não tenho motivo para esconder, eu estou com a mesma ira que eu estava antes de ter prosperado. Porque eu estou incomodado com a minha situação atual. Só que eu uso essa ira para o lado bom. Eu sei usar esse pecado capital a meu favor. Porque senão ele acaba te atrapalhando. E automaticamente para usar ele, eu tenho usado muito uma técnica do Bob Proctor, o Nightingale, o Gordon Neville, no qual... você tem que viver como se já tivesse conquistado aquilo que você quer de fato e deixar o universo, porque essa preocupação ou preocupação, que é a mesma coisa, né, professor? Sim. Automaticamente isso acaba atrapalhando o seu caminho. Então o que eu tenho para te passar é exatamente isso, a ter a sabedoria, porque qual que é a grande dificuldade? A hora que está tudo bem, as contas pagas, os boletos em dias, é bem tranquilo, tá assim. Mas é nessas outras horas que é importante. Você pode estar um vendaval na sua mente, pode estar uma tempestade, só que você serenar e você realmente... Por isso que o estoicismo tem me ajudado demais e eu acredito que qualquer pessoa precise do estoicismo. Eu consigo fazer algo com isso? Não. Então tá, isso resolvido está, eu vou fazer o que eu posso fazer, o que eu posso fazer melhor perante isso. E soltar, muitas vezes soltar, deixar que solte. Que é aquela história do água de balde, né? Você quer muito para você, se eu colocar água até o topo desse copo aqui, eu quero água para mim. Eu puxo essa água, ela vai até o lado de lá, ela vem até o lado de cá e cai para lá. Se eu empurrar essa água, ela vai até a pontinha de lá e cai para cá. Então, quanto mais você solta, mais vem, quanto mais você cerca, mais foge. Legal, legal essa água de balde é muito legal. Então, ter essa sabedoria no momento e você estar sempre atento à sua mente, se antecipar a mente, sabendo que a mente mente, e você tomar cuidado para você não ser um autossabotador, que é a coisa mais comum, né? Quando você é autossabotador, normalmente você terceiriza culpados, você foge da autorresponsabilidade. Então, ter esse cuidado, por isso que conhecer a mente é maravilhoso. Por que esse cara é um cara fora de série? Porque ele foi estudar exatamente essas duas coisas, neurociência e PNL. Porra, acabou. Qual que é o grande gap que ele teria, que eu já percebi que ele não tem, por isso que essa pessoa é formidável? Foi também estudar um outro lado mais da leveza, da fluidez do universo. Porque se você ficar, eu mesmo, quando eu fiquei, professor, muito estudando só a parte ciência, tudo, faltou um pouquinho de entender a lei quântica do universo, como funciona a fluidez, porque tem um que a mais do universo que eu não sei dizer o que é. Existe um movimento, né? Que é um movimento energético de acordo com a nossa energia emanada que facilita ou dificulta as coisas da nossa vida, incluindo o pensamento. Porque o pensamento, vou endoidar aqui um pouquinho, vamos ver se pega. O professor vai conseguir explicar como a ciência, a neurociência e a PNL explicam isso. Eu estudei PNL, mas não chego aos pés do que um expert. Tanto pensamentos, falas e atitudes, elas são emanadas para o universo, em forma de energia, certo? Que forma uma energia quântica, que isso, obviamente, em formato de bumerangue, facilita ou dificulta a sua vida. A princípio, a ação, ela é... Vamos supor, tá? Vamos trazer para a prática, senão vai ficar difícil de a gente contextualizar. Se você tomei uma fechada sua no trânsito, me deu vontade de te matar. Uma coisa é eu te matar, eu vou ser preso. Se eu falar, eu vou te matar, pode ser que a gente comece uma briga. Também é menos, né, do que o matar, só que pode ter que ter uma briga. E se eu só pensar, eu só pensei, certo? Então, a princípio, o fazer tem um peso maior, correto? Sim. Só que olha que loucura. O pensamento, a gente pensa o tempo inteiro.
E não tem juízo da polícia, não tem juízo fiscal, não tem nada. E o pensamento é força criadora. Então a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. Porque a sua mentalidade define a sua realidade. Então por mais que o pensamento dentro desse universo quântico seja o que menos tem influência, ele é o mais... É o que mais danoso, o que mais pode te facilitar ou dificultar a sua história. Porque você pensa a todo instante. Se você não controlar isso, isso tem uma tendência a ficar cada vez maior. Então, ter essa sabedoria de entender como funciona a sua mente, o seu cérebro, só que ao mesmo tempo ter a leveza e a fluidez, porque senão fica tudo muito duro. E o meu pai é um cara cético, cientista, engenheiro e não sei o quê, e eu vejo que falta uma fluidez. Entende? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar atento sempre.